a esse novo curso Machine Learning para competições Kaggle, e esse é o segundo curso dessa série que nós estamos lançando sobre desafios do Kaggle. No primeiro curso foram abordadas as técnicas mais clássicas de Machine Learning, que é a classificação e a regressão para fazer previsões, e nesse segundo curso nós vamos abordar da tarefa de Machine Learning a aprendizagem não supervisionada, ou seja, o agrupamento e também a geração de regras de associação. E logo na sequência eu vou mostrar os dois estudos de caso que nós vamos trabalhar nesse curso. O primeiro será o agrupamento dos dados dos jogadores do FIFA 2019, e nós vamos explorar bastante os relacionamentos entre características dos jogadores. Eu vou mostrar agora algumas imagens, só para você ter uma ideia do que nós vamos desenvolver. Aqui temos a análise da silhueta para o algoritmo K-means, que a ideia é descobrir qual o número ideal de clusters. Temos os clusters baseado nas características dos jogadores. Eu consigo fazer o agrupamento deles, que com isso nós podemos responder algumas perguntas, como por exemplo, vamos supor que chega um novo jogador no time e ele tem determinadas características. Qual será a posição ideal que esse jogador pode atuar de acordo com as características? Será que ele vai ser um meio-campo? Será que ele vai ser um goleiro? E assim por diante. Então, por meio de análise de dados, nós conseguimos responder algumas questões como essa. Essa imagem mostra o agrupamento. Você pode notar que nós escolhemos fazer 4 grupos. Aqui ele está mostrando total de 11 grupos. Aqui nós fizemos com esses 4 grupos, que com base na análise dessa técnica da silhueta, chegamos à conclusão que seria interessante definir essa quantidade de grupos. E note que, por exemplo, onde tem esse GK é uma posição. Cada um desses itens é uma posição que o jogador ocupa no campo. O GK significa o goalkeeper ou o goleiro, e ele está no grupo 1, com essa cor vermelha. Indica que todos os jogadores que possuem características de goleiro serão categorizados como goleiro. O interessante é que o próprio algoritmo vai identificar essas características e com base nisso nós podemos colocar os jogadores dentro de grupos específicos. Por exemplo, se observarmos essa outra posição, que está mais relacionada ao meio-campo, a maioria dos jogadores que possuem essas características, ele entra nesse grupo 0, que é o grupo azul. Alguns poucos jogadores, aqui nessa parte amarela, que tem essas características de meio campo, entram no grupo 2 e alguns outros jogadores entram nesse grupo 3, que é o verde. Com isso nós podemos indicar qual é a posição preferida, por exemplo, de um determinado jogador. Aqui também nós vamos fazer a análise de importância das características na associação de cada um dos grupos. Por exemplo, nesse eixo Y você pode verificar que existem várias características, como por exemplo a capacidade do jogador driblar, controle de bola, visão e assim por diante. Então, baseado nessas características, nós podemos indicar a qual grupo um determinado jogador pode pertencer. E depois que nós fizermos esse agrupamento com esses 4 grupos, nós vamos fazer a aplicação de um classificador. Vamos unir essas duas técnicas de aprendizagem de máquina. Primeiro vamos fazer o agrupamento. Baseado nas características dos jogadores, nós queremos agrupar eles, e depois que nós agrupamos, nós podemos aplicar um algoritmo para verificar como que o nosso agrupamento ele está se comportando. Então você pode analisar nessa matriz de confusão com 4 classes, cada classe representa um grupo, conforme nós temos nessa outra imagem superior, e nós chegamos em um percentual de mais de 95% de acerto, ou seja, com base nas características do jogador, nós podemos associá-lo a um determinado grupo. Esse é basicamente o primeiro estudo de caso. O segundo, nós vamos trabalhar com regras de associação para comportamento de compras dos clientes, essa é a primeira tarefa, e produtos vendidos, que é aquela tarefa clássica de regras de associação, que é a análise de cestas de compras. Temos, por exemplo, esse gráfico que mostra de quantos em quantos dias que um cliente volta no mercado. Então essa é uma base de dados um pouquinho diferente daquela clássica que você já conhece de regras de associação, que você só vai fazer associação dos produtos mais vendidos. Nesse caso ele vai indicar quantas vezes um cliente voltou no mercado para encontrar algum tipo de associação, quando que o cliente vai voltar a fazer uma compra no mercado. Por exemplo, aqui temos o primeiro cliente
e depois de em torno de 16 dias ele voltou no mercado fazer uma compra. A outra compra que ele fez foi em torno de 22 dias. Depois, 30 dias depois, o cliente voltou no mercado e assim por diante. Onde tem essa parte branca indica que estamos trabalhando com um novo cliente. Você pode detectar algum tipo de padrão que acontece para, por exemplo, você mandar uma mensagem quando o cliente está muito tempo sem ir no mercado, por exemplo. Temos essa figura que é um crosstab, um recurso bem interessante do Pandas, que ele vai indicar, nesse caso, se um produto ele é recomprado. Isso também é uma característica que nós vamos trabalhar nessa base. O 0 indica que o produto não foi recomprado por um determinado cliente. O 1 indica que o produto foi recomprado. Assim você pode identificar algum tipo de padrão. Se um cliente compra uma vez um produto, será que ele vai continuar comprando esse produto? Tem algumas regras, esse é para o primeiro estudo de caso, comportamento de compra dos clientes. Temos o A e o B, que significa o C e o então de regras de associação. Se o cliente vai fazer o primeiro pedido e for um final de semana, então tem esse peak hours, que significa horas de pico. Então me indica que os clientes que vão fazer a primeira compra no mercado em geral estão no horário de pico. E assim nós vamos fazer várias interpretações durante o curso. Aqui eu só estou citando uma regra. Aqui tem também uma regra baseada na análise de cestas de compras, como por exemplo, se uma pessoa compra blueberries, então vai comprar banana. Tem todas essas métricas de suporte, confiança e lift. Nesse primeiro estudo de caso, para a geração dessas regras do comportamento dos clientes, vamos usar a biblioteca Paiori, que é uma biblioteca já pronta do Python. E para esse segundo estudo de caso, nós vamos desenvolver o algoritmo passo a passo. No curso você tem as aulas teóricas sobre o algoritmo e, além disso, nós vamos verificar toda essa teoria para construir esse algoritmo sem utilização de biblioteca. E nós vamos fazer isso pelo fato de que essa base de dados possui mais de 3 milhões de transações e iria demorar muito tempo se você utilizasse uma biblioteca pronta, por isso nós vamos otimizar esse processo. Com relação aos pré-requisitos, básicos sobre lógica de programação, estruturas condicionais e de repetição, conhecimentos em Python, é desejável que você tenha, conhecimentos em Machine Learning, então é importante que você já tenha algum tipo de conhecimento dessa área, que vai ficar mais fácil para você entender esse curso. O foco do curso não é em ganhar os desafios, mas mostrar como que você pode participar dos desafios, que no Kaggle são colocadas bases de dados reais, de problemas reais, então é importante que você saiba trabalhar com esse tipo de bases de dados. Tem 2 anexos com o básico da teoria. O primeiro estudo de caso é baseado em agrupamento com o algoritmo K-means. No anexo 1, você encontra uma série de aulas básicas sobre esse algoritmo. Caso você não saiba, não lembre desse algoritmo, sugiro que você vá lá para o anexo 1, faça as aulas básicas e depois volte para o estudo de caso. Assim como também existe o anexo 2, com aulas básicas sobre regras de associação. Sugiro que você faça essas aulas, caso você não lembre como funciona o algoritmo a priori ou nunca tenha estudado. Você faz as aulas do anexo, aí sim você pode voltar para o fluxo principal do curso. E o nível do curso é intermediário pelo fato de que é interessante que você já tenha algum tipo de conhecimento de Machine Learning. É importante que você já tenha feito algum curso mais básico nessa área para que você consiga absorver melhor o conteúdo. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse curso. Esperamos que você goste e consiga ter uma visão bem clara de como que você pode participar de outros desafios do Kaggle. Obrigado e até a próxima aula!